Muito bem, vamos lá, meus amigos. Nós vamos fazer hoje o nosso estudo do nosso livro Vinha de Luz, finalizando, já chegando aqui nos últimos capítulos, as últimas mensagens desse nosso livro. Nós estamos dando de número 176, o livro termina na 180, então lá se vão mais de 3 anos estudando essa obra, com essas mensagens edificantes, abordando diversos aspectos das nossas necessidades de aprendizado, tratando da nossa vivência prática, da nossa aproximação com o mundo espiritual, dos nossos valores, enfim, de tudo aquilo que é necessário para todos nós. E o texto de hoje, O Caminho, é quase que uma continuidade do texto anterior que nós estudamos, que era a verdade. Esses 2 textos baseados naquela passagem do livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade. E nesse texto nós temos aqui mais uma linha de pensamento bastante interessante, que quando se fala sobre o caminho, aliás, nós já tratamos desse assunto na semana passada, quando Jesus afirmava que eu sou o caminho, a verdade, para que nós chegássemos a Deus, naturalmente através de todas as transformações, do nosso amadurecimento, da solidificação dos nossos valores, era através dos seus ensinamentos, era através da mensagem que ele transmitia, mas principalmente através do exemplo. E aqui então Emmanuel começa trazendo uma mensagem, no seu primeiro parágrafo, uma mensagem muito interessante. Bom dia, pessoal que chegou, em que ele diz assim: há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Só essa mensagem já renderia para nós aqui um estudo, só essa frase já renderia para nós aqui um estudo bastante interessante, porque quando se fala em panaceia, é o nome utilizado para aqueles remédios miraculosos que curam tudo, mas que na verdade tem muito pouca eficácia. Então nós vivemos acreditando que não só o cristianismo, mas assim como todas as religiões que nós temos na atualidade, e nós falamos na atualidade porque muitas são aquelas que já foram extintas, muitas são aquelas que foram criadas, então nós estamos sempre renovando ideias ou métodos, criando artifícios para nos aproximarmos do mundo espiritual, mas sempre utilizando como ponto principal aquela lei do menor esforço. Ou seja, se nós pudermos alcançar o mundo espiritual sem renunciarmos, sem fazer um sacrifício, sem muito sofrimento, melhor. Então nós vemos muitas das propostas que surgem para nós, que em vez de trazerem para nós a realidade do caminho, que mostra, por exemplo, que o caminho que nós estamos percorrendo hoje, nessa nossa fase evolutiva, é um caminho pedregoso, é um caminho tortuoso, com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, dificuldades estas criadas por todos nós, pelas experiências que nós vivemos no nosso passado, pelas experiências que nós vivemos hoje, pelas fantasias que nós imaginamos que virá no futuro. Então a gente vive de uma forma sempre criando essas dificuldades, naturalmente por falta de maturidade, como qualquer criança que vive irresponsavelmente tentando aproveitar a vida da melhor forma, brincar com a vida, utilizar aquilo que a vida oferece, como os nossos brinquedos e tudo mais, a gente acaba gerando dificuldades que mais dia ou menos dia elas deverão ser trabalhadas para que retornem ao seu equilíbrio. Mas o que nós vemos hoje, como foi colocado para nós, que há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja essa panaceia para a salvação das almas. Então, como eu disse para vocês, não somente o cristianismo, mas várias e várias religiões que nós temos hoje, sempre apresentando essa proposta de facilitar o nosso acesso, Essas religiões elas se assemelham muito mais
aos despachantes, né, do que na verdade aos esclarecedores, né, porque o despachante sempre arruma um jeitinho de resolver problema com documentação, problemas com acessos e tudo mais, sempre dando ali aquele jeito, encontrando as facilidades, né? Então, na verdade, as religiões hoje se tornam esse órgão intermediário entre nós e Deus. E isso sempre apresentando essas facilidades. Só que a nossa relação com Deus, na verdade, ela se aproxima muito da nossa relação com a nossa própria consciência. Então não adianta eu ter um intermediário que vá tentar aliviar, vá tentar diminuir o peso das minhas ações, das minhas responsabilidades, alguém que vá me propor, por exemplo, perdão, alguém que vá me propor um sacrifício, alguém que vá modificar, entre aspas, a pena que eu terei que sofrer em virtude das minhas inconsequências, da minha precipitação, da minha infantilidade. Então nós vemos isso que as religiões hoje dizem, né? Se você rezar tanto, o seu pecado será perdoado, se você se devotar a essa instituição, o seu pecado vai diminuir e tudo mais. E na verdade somos nós e nossa consciência. Então, em vez de nós aceitarmos a realidade dos fatos, de que a cada um segundo as suas obras, e esse ensinamento foi transmitido por Jesus com toda a clareza, não há intermediário, é cada um segundo as suas obras, aquilo que você faz de bem você responde por aquilo, recebendo todos os méritos, aquilo que você faz de equívoco, você responde também com os resultados dolorosos, que vai exigir de nós um esforço muito grande, muitas vezes exigindo lágrimas, exigindo suor, para que a gente possa restabelecer aquela situação que nós mesmos acabamos complicando. Então hoje, quando se coloca nessa crença, nessa ilusão que nós vemos hoje, muitos de nós acreditamos, e infelizmente dentro do espiritismo também é assim, nós vamos para um centro espírita participar de um trabalho, participar de um estudo, acreditando, por exemplo, que já é o suficiente para a gente fazer uma barganha com o mundo espiritual para poder aliviar um problema que eu causei, um equívoco que eu tenha cometido na minha vida. Então nós acreditamos sempre nisso porque, na verdade, como nós temos conversado essa semana, isso é muito natural, porque nós aprendemos a viver assim. Desde a da nossa memória mais antiga, sempre foi colocado que se nós tivermos um representante, um sacerdote que nos aproxime de Deus, tudo fica mais fácil. Se nós fizermos isso, ou fizermos aquilo, se eu pagar uma promessa, se eu fizer pagar aquela penitência, se eu fizer um sacrifício, tudo se resolve, tudo se acerta. Então nós aprendemos a viver dessa forma, então nós continuamos nos comportando assim. Só que, quando pegamos uma mensagem como essa, em que Jesus diz que é o caminho, assim como diz também que é a verdade, mostra para nós que o exemplo que ele trouxe para o nosso mundo hoje é o exemplo de trabalho, é o exemplo de estudo, é o exemplo de dedicação, de transformação interior. E não simplesmente nós acreditarmos que existem instituições que podem interceder por nós, tirando a nossa própria responsabilidade. No passado era assim. Nós tivemos aqueles escândalos no passado, onde havia compra de indulgências, isso historicamente, né, que foi comprovado. Você pega ali um livro de história, volta para a Idade Média, nós temos ali aqueles escândalos promovidos pela Igreja, que era a instituição dominante na época. E aí então nós tínhamos ali a necessidade de uma grande revolução, de uma grande transformação, para fazer com que as pessoas tivessem uma compreensão maior dessa realidade, de que não adianta a gente querer enganar a nossa própria consciência. Então naquela época em que havia compra de indulgências, nós tínhamos ali as pessoas que iam até as igrejas e propunham, olha, o quanto que custa o perdão pelo pecado que eu cometi. O meu familiar desencarnou e ele é uma pessoa muito pecadora, mas infelizmente ele não vai poder ir para o céu, ele vai para o inferno. Quanto custa para ele poder ir para o céu? E isso era real. Hoje pode parecer para nós algo absurdo, algo fora de uma realidade, mas isso era palpável. E com o passar do tempo isso foi se transformando, mas não acabou. Hoje as pessoas compram um pedaço do céu, as pessoas fazem donativos, as pessoas, como eu disse para vocês, milagres, sacrifícios e tudo mais.
né? E hoje ainda fazem isso, né? Não é tão longe não, né, Flávio? Não é daquela época. Então, como eu disse para vocês, esse pensamento ele foi se transformando, mas ele continua presente. Se você der parte do seu salário, a sua vida vai melhorar. Então aquela doutrina da prosperidade, que vem sendo difundida hoje em todas as instituições, mostram que se você fizer algo em benefício, em sacrifício a Deus, você terá uma recompensa material. Nós vemos depoimentos na televisão de pessoas que dizem: eu era endividada, eu era desempregada, meu marido era alcoólatra, depois que eu entrei para a igreja, meu marido se transformou, eu comprei uma casa, meus filhos viajaram para o exterior e tudo mais. Então a gente percebe que o sacrifício espiritual sempre vem, ou sempre cria aquela expectativa de um retorno material. Então a prosperidade financeira que você tem, a prosperidade material, é resultado da sua transformação espiritual. É isso que é transmitido para todos nós. E infelizmente nós aceitamos isso, porque é exatamente aquilo que nós desejamos. Quando falamos que a nossa vida hoje ela é estimulada pelo mundo material, que tem essa característica de nos oferecer o conforto, de nos oferecer uma posição, uma aparência e tudo mais, se nós vivemos aqui hoje, nós infelizmente damos muito valor para isso hoje. E como a gente já comentou isso várias vezes, se nós pegarmos os grandes exemplos de pessoas que foram muito espiritualizadas, ou são muito espiritualizadas aqui no nosso mundo, aquelas que a mídia reconhece, ou aquelas que são anônimas, mas que vivem realmente a verdadeira espiritualidade, a condição de espiritualidade, nós percebemos que esses valores materiais têm muito pouca importância. Elas são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não se preocupam com suas aparências, porque elas dão realmente valor para aquilo que é realmente necessário, é realmente verdadeiro para ela, que é a sua elevação espiritual. Mas poucos de nós desejamos isso. Quem de nós gostaríamos, por exemplo, de abrir mão dos nossos sonhos de consumo, do nosso patrimônio, da nossa posição, para vivermos esse anonimato dentro daquela condição de humildade, sem que nenhum tipo de renúncia tenha que ser feito? Todos nós desejamos isso, porque nós aprendemos a viver assim. Então hoje, quando nós pegamos o estudo dos ensinamentos de Jesus, e não o Jesus religioso, não o Jesus como representante de uma instituição religiosa, como um símbolo religioso, como muitas vezes nós nos confundimos, né? Porque quando fala de Jesus, de imediato a gente remonta a alguma religião. E para poder seguir Jesus, você tem que seguir aquela religião. Quando nós falamos de Jesus, que é o Espírito, que veio na condição de mestre do ensino, mestre da filosofia, mestre do trabalho, que veio demonstrar a forma como nós devemos conduzir nossas vidas, a forma como nós devemos seguir a nossa trajetória através dessa conscientização, através desse trabalho contínuo, através dessa transformação íntima, transformação moral que todos nós necessitamos. Quando nós seguimos esse exemplo, aí sim nós estamos realmente alcançando aquele objetivo que é o objetivo verdadeiro para todos nós. Então saímos daquela fantasia, daquela ilusão, e hoje voltamos para a nossa realidade. Então, estudando Jesus como sendo para nós uma matéria de estudo, nós modificamos o nosso ponto de vista. Não vemos mais a religião, não vemos mais ele colocado em cima de um altar, mas vemos alguém que caminhou pelo mundo provocando grandes transformações, e transformações significativas. Mas infelizmente nós ainda colocamos Jesus como sendo um símbolo religioso, a ponto de provocar guerras, por exemplo. Se alguém ofende a Jesus, se alguém por acaso agride a sua imagem, isso provoca uma grande turbulência, porque ele se tornou um representante de uma instituição. E ele acabou perdendo, dentro dessa visão geral, o seu real, o verdadeiro significado de mestre, de professor, de exemplo para todos nós. Por isso, então, muitas pessoas nessa condição de adoração, de idolatria, preferem o louvor do que seguir o próprio exemplo. Tanto é assim que nós percebemos, né, que quando se fala sobre as religiões tradicionais, e muitos de nós também dentro da própria doutrina,
Nós perguntamos, você acredita em Jesus? Acredito. Você ama Jesus? Amo Jesus. E o que você faz parecido com o que ele fez? Aí fica aquele silêncio, assim, porque a gente percebe que as pessoas desejam viver as suas vidas e o coloca na condição de salvador, mas não aproveita o exemplo que ele deixou. Porque era aquela pessoa que abria mão do seu próprio egoísmo, né, abria mão do seu egoísmo, abria mão da sua posição e simplesmente fazia aquilo que tinha que fazer. Mas ainda assim, a grande dificuldade que nós observamos, porque temos aqueles que seguem naquela condição de seguidores eternos, mas nunca de colaboradores daquilo que ele fez, porque essa dificuldade de sermos colaboradores de Jesus é muito diferente de sermos seguidores de Jesus. Porque sermos seguidores, você simplesmente segue onde ele vai, mas você não faz aquilo que ele fez. Imaginemos uma estrada, entrando num pequeno vilarejo, como naquela época de Jerusalém, há 2000 anos mais ou menos, aquele cenário bastante rústico, aquele cenário bastante carente da infraestrutura que nós temos hoje. E é então um homem andando com os seus chinelos, com a roupa tradicional, sem nenhum tipo de roupa especial, diferentemente da roupa que os sacerdotes acreditam que são tão especiais, né? Porque ele usava simplesmente a roupa que todo mundo usava, não se diferenciava de ninguém. E aí então ele andava e nós atrás, observando aquilo que ele fazia. Aí ele parava, ajudava alguém, a gente fazia aquela rodinha em volta, ficava olhando com aquela cara de espantado, aí ele acabava o serviço dele, levantava e ia embora, e a gente continuava indo atrás. Aí ele parava num lugar, todo mundo sentava, ele falava, aí ele levantava, continuava andando e a gente ia atrás. Aí depois chegava num outro lugar, ajudava alguém que estava com problema, a gente fazia a rodinha em volta de novo, ficava olhando, depois continuava indo atrás. É mais ou menos assim que é a condição que nós temos hoje. Só que nós fazemos isso mentalmente, nós fazemos isso espiritualmente. Nós não somos aqueles colaboradores que ele veio assim, eu vim transformar o mundo, eu vim trazer a paz ao mundo. E se nós somos os seus colaboradores, qual é a nossa contribuição para que realmente haja a paz no mundo? Normalmente a gente usa aquele sectarismo, aquela situação de separação, onde que existem aqueles que serão salvos e existem aqueles que estão perdidos. Os salvos são aqueles que se entregam àquela adoração, que se entregam àquela ideia de seguidores. E aqueles que estão perdidos são aqueles que estão fora desse tipo de comportamento. E aí então as pessoas começam a se olhar de um modo estranho, se separando, se distanciando cada vez mais, que em vez de promoverem a paz, trazendo a união, promovendo a união, acaba criando exatamente essa separação em nome daquele que veio trazer a paz. Olha a visão distorcida que nós temos dessa realidade. O quão distantes daquele modelo de conduta que ele veio trazer nós estamos hoje. Hoje nós nos olhamos e perguntamos, primeira coisa que a gente pergunta, qual é a sua religião? Para que partido você vota e qual é o seu time de futebol? São as 3 perguntas principais que separam as pessoas entre si, mesmo que sejam separações de informais, separações de brincadeira. Mas existe. Quando você chega num ambiente e diz para alguém assim, escuta, qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélico e você sou espírita. Pronto. Já se separou, cada um vai para o seu lado, já não conversam mais porque não tem nada o que falar. Os seres humanos se distanciando por visões diferentes daquela mesma pessoa que veio trazer exatamente o pensamento de união. São os rótulos, são os crachás, né? A gente se identifica pelos crachás, pelo nosso modo de pensar e nos esquecemos que nós somos todos espíritos caminhando na mesma direção. Flávio colocou, ficamos igual a multidão. Seguimos e às vezes nem sabemos interiormente o porquê. Exatamente, a gente quer uma salvação, né, Flávio? A gente quer aquele alívio, a gente quer que a nossa vida se transforme, que acabe o sofrimento, e a gente vai para qualquer lado. Se apareceu ali alguém que diz assim, eu vim trazer a salvação, eu vou para trás dele. Por isso que nós temos hoje, já falei para vocês sobre isso, uma pesquisa que foi feita numa revista de circulação nacional que falava sobre a quantidade, né, o volume de migrações de uma religião para outra. E as pessoas estão numa igreja, estão numa religião, de repente sai daqui, vai para outra, e a pergunta base feita nessa pesquisa era, por que você mudou? É porque aquela religião não atendeu o que eu queria.
Então é sempre assim, a gente vai sempre em busca de solução para os problemas, como se fôssemos pedintes, e nos esquecemos do nosso papel de colaboradores. É natural que seja assim? Claro que é natural. Se nós analisarmos a nossa imaturidade, se nós reconhecermos de fato o quão distante dessa verdade nós estamos. Nós estamos ainda aprendendo, né, nós estamos na alfabetização espiritual, podemos dizer assim. Todos nós, de todas as religiões. Algumas religiões têm algumas cartilhas mais elaboradas, algumas religiões têm alguns professores mais interessantes, mas a condição intelectual, a condição de, digamos assim, intelecto espiritual de todos nós é a mesma. Porque eu me comporto do mesmo jeito nessa ou naquela religião. Eu não consegui ainda mudar o meu jeito de pensar. E é isso que nós temos que analisar, estudando exatamente Jesus. Nós estudamos o Evangelho, mas não estudamos o Mestre. Nós não estudamos o ensinamento do Mestre, porque esse Evangelho, ele se tornou para nós um livro religioso, um livro de adoração. Não se tornou um manual de conduta. Porque se nós seguíssemos esse manual de conduta, e quando se fala no cristianismo, que é a maior religião que tem no planeta, essa é a diferença. Nós temos ali, por exemplo, a religião islâmica vem em segundo lugar, mas quando nós separamos o cristianismo em religiões evangélicas e religiões católicas, aí a religião muçulmana passa para primeiro lugar. Mas o cristianismo, de modo geral, é a maior religião, a maior filosofia, digamos assim, do nosso planeta. Imaginemos se todos os cristãos do planeta se comportassem como se comporta o Mestre. A grande revolução que seria o nosso planeta. De imediato as pessoas deixariam de ser egoístas, de imediato as pessoas deixariam de ser individualistas, elas olhariam para o próximo, que é aquele que sofre, como um irmão necessitado e fariam de tudo para que ele pudesse se reerguer. Faríamos sacrifícios em amor ao próximo, porque ele dizia, amai ao vosso próximo, amai ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você tem que, se você se ama tanto, a ponto de se proporcionar todo o conforto, de se proporcionar toda a tranquilidade, todas as facilidades, quando nós amamos o próximo, nós queremos fazer isso por ele também. Mesmo que isso signifique para nós uma renúncia, um sacrifício pessoal. Todos nós somos assim. Quer dizer, nós chegamos a essa conclusão com muita facilidade, e de repente a gente olha para o espelho e fala assim, como eu estava errado naquilo que eu pensava. Que eu achava que estudar uma filosofia que me trouxesse conhecimento do mundo espiritual me colocaria na condição de um verdadeiro seguidor. Só que na verdade eu continuo sendo um bom estudante, mas não me tornei aquele colaborador ideal, aquele colaborador que todo mundo espera. Nós temos, felizmente, esses reais colaboradores, sejam eles de que religião forem. Porque a gente sempre pensa assim, né? Seguidor de Jesus tem que ser cristão. Se for muçulmano, não serve. Na verdade, quando nós falamos sobre todas as grandes religiões, elas falam essencialmente dos mesmos ensinamentos. Da elevação espiritual, ela fala sobre a transformação do indivíduo, ela fala sobre o trabalho, sobre o amor ao próximo. Então todos aqueles que seguem, mesmo que nós colocássemos, né, porque a gente tem no nosso Evangelho, para nós, lá na questão 625, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, quem é o real modelo, quem é o verdadeiro modelo de conduta para todos nós? E os Espíritos colocaram, vede Jesus. Para muitos de nós espíritas, nós interpretamos como Jesus é o maior. E no caso dos Espíritos disseram, observe Jesus, quer dizer, aquele modelo de conduta. Só que desse modelo de conduta nós tivemos também outros Espíritos que também fizeram um trabalho dignificante, um trabalho muito elevado. E aí nós pensamos assim, quem é o maior deles? Claro que para nós, né, exatamente, Flávio, essa questão. Quando a gente fala sobre liderança, quer dizer, não faz diferença, nós buscamos a liderança. Porque é uma tendência natural, nós temos que ter um guia, nós temos que ter um mestre, nós temos que ter um representante. Então nós buscamos Jesus pela nossa tendência natural. Mas quando a gente fala, por exemplo, no budismo, quem é o representante deles? Eles colocam como Siddhartha Gautama. Se você pega o islamismo,
que é bem vivenciado, não o islamismo distorcido pelo fanatismo, assim como o cristianismo também é distorcido, né, pelo partidarismo. Nós temos ali, se você fala para um muçulmano qual é o modelo dele, ele vai dizer que é Muhammad. Se você pega, por exemplo, para outro, o hindu, por exemplo, eles vão colocar os deuses hindus, que são tantos que eles cultuam. Então, na verdade, nós ficamos escolhendo os nossos representantes como se fossem as pontas de flecha das quais nós fazemos parte, mas que, na verdade, todos eles pensam em conjunto. Todos esses representantes, sendo espíritos elevados, eles pensam uniformemente. Por isso, então, essa separação que nós criamos, na verdade, é uma questão de egoísmo da nossa parte. E se todos seguissem esses mesmos ensinamentos, esse pensamento uniforme que é elaborado nas esferas mais elevadas do universo, pelos espíritos mais elevados, pelos espíritos puros, pelos mais sábios que estão ali mais próximos do pensamento divino, se nós seguíssemos os ensinamentos que eles trouxeram, e se nós seguíssemos esses ensinamentos colocando em prática aqui no nosso dia a dia, esse mundo se transformaria de uma hora para outra. Então nós começamos a desenvolver uma visão desses mestres e de suas filosofias muito diferente do culto religioso daquilo que eles trouxeram. Nós olhamos para os nossos livros e cultuamos, porque esse livro é um livro sagrado, porque esse livro é um livro sábio, porque o livro, porque o símbolo, porque o objeto e tudo mais, e nos esquecemos de viver aquilo que esses mestres vivenciaram. Se nós tirássemos os nossos símbolos, se nós tirássemos as nossas imagens, se tirássemos esses livros e simplesmente imitássemos aquilo que eles fizeram, nós já teríamos reformado o mundo. Mas nós damos muito valor a esses símbolos. Como eu já falei para vocês, é uma forma que nós temos de materializar a nossa fé. Para eu demonstrar a minha fé, eu preciso de um símbolo, eu preciso de um lugar, eu preciso de um objeto, eu preciso de um tipo de postura, porque é a forma que eu estou exteriorizando aquilo que eu acredito. Só que, na verdade, para eu poder demonstrar realmente aquilo que eu faço, eu não preciso utilizar todas essas práticas. Basta apenas que eu viva isso no meu dia a dia. Quem tem mais valor diante dos olhos de Deus? Aquele que está estendendo a mão praticando a caridade ou aquele que está ajoelhado rezando? Para nós a resposta é óbvia, porque nós percebemos que é o trabalho que transforma, que faz realmente a diferença, e não ficarmos estagnados na adoração, ficarmos estagnados no culto. Por isso Jesus coloca para nós, eu sou o caminho. Quer dizer, eu sou o caminho significa que é através de mim, através do meu exemplo, que nós chegaremos onde nós desejamos. A gente começa a ver a nossa vivência espiritual de um modo completamente diferente quando olhamos por essa perspectiva. As nossas instituições, as nossas casas espíritas, não são casas religiosas. Não são institutos de culto que a gente vivencia. Na verdade, são ambientes de trabalho que nós podemos chegar até ali para poder servir as pessoas que têm necessidades. E é através do nosso exemplo também que elas vão se modificar. Porque já que elas não podem ver Jesus trabalhando assim nas ruas, elas podem ver as pessoas que estão ali trabalhando junto com ele. Então, quer dizer, o mesmo amor que você oferece para as pessoas, elas vão receber e vão perceber que podem também doar amor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: observe bem a sua vida, porque talvez ela seja a única oportunidade que alguém tenha de conhecer o Evangelho. Quer dizer, as pessoas não leem os livros sagrados porque as religiões dogmáticas trazem para nós valores, obrigações, compromissos, intimidações, aquela coisa toda. As pessoas, olha, não quero saber de religião. Mas elas sentem a necessidade de preencherem aquele vazio interior. E aí então você demonstra na prática aquilo que elas esperam. O que acontece? Elas começam a ver assim, olha, se Jesus é isso que você está fazendo, é isso que eu quero ser. Então a nossa vida, muitas vezes, o nosso modelo de viver é para muitas pessoas o Evangelho vivo. E é ali que elas vão conseguir compreender quem foi realmente Jesus. Não o Jesus religioso,
mas Jesus o mestre. A Ju colocou, né, isso é verdade, né, mas os Espíritos foram claros, modelo de perfeição na Terra. Jesus, né, não tira o merecimento dos demais. Eles colocaram para nós, Ju, a gente reconhece a importância de Jesus, mas é aquilo que eu falei para vocês, na nossa visão, Jesus tem essa importância. Mas se você perguntar para um budista, para um muçulmano, para um islamista, para um judeu, eles vão pensar diferente. Então a gente não entra nessa questão, porque isso é orgulho da nossa parte. Quando a gente diz assim, não, porque o meu professor é o mais perfeito de todos. Aí o outro vai dizer, não, é o meu professor. Vocês até lembram, né, que eu comentei com vocês que certa vez eu conversava com um católico, né? Não, eu sei que não é essa questão, mas muitas vezes a gente se aproveita disso para poder enaltecer o nosso orgulho. Né? Então eu conversava com um católico num debate religioso, num site, num chat de religião, e aí então ele perguntou assim, o que vocês seguem? Eu falei assim, nós seguimos Jesus. Mas que Jesus vocês seguem? Isso que vocês fazem não é o Jesus que eu sigo é o verdadeiro. Aí aquela imagem que eu já passei para vocês, né? Imagina Jesus passando numa fila com vários religiosos, um de cada lado, um vai puxar a barba, o outro puxa a manga, o outro puxa o cabelo dele para trás, né? Então fica aquela briga para saber de quem ele pertence, né? E na verdade a gente pega Jesus como sendo modelo. Esse é o melhor modelo que nós tivemos até hoje para nós? Sim, para outros tiveram outro modelo, mas todos eles fazem parte da mesma cúpula. Isso é que é importante. Então nós temos que tirar um pouquinho dessa ideia do partidarismo, de acreditar que o nosso é melhor do que o outro. Na verdade é aquilo que a gente faz que faz a diferença. E se todos nós fazemos a mesma coisa, então todos nós estamos no caminho certo. Flávio colocou, né? Quando foi que te vi, mestre, quando foi que te vimos doente e fomos te visitar? Toda vez que fizestes isso a um dos mais pequeninos e a mim que fizestes, né? Pois é, quer dizer, o trabalho que nós fazemos em benefício do outro, na verdade nós estamos transmitindo aquilo que nós recebemos também, pela nossa compreensão, pela assistência que nós recebemos. Então o modelo que nós temos que seguir é aquele, o modelo. Mas dizemos assim que utilizarmos aquela ideia de que difundirmos, para nós pode ser isso, na nossa intimidade pode parecer isso muito claro. Mas quando a gente começa a dizer que não, ele é o melhor, a gente já entra para o partidarismo. Então a gente tem que ter muito cuidado de transmitir o ensinamento dele sem fazer com que as pessoas se distanciem daquilo que ele representa. O mais importante de tudo. Né? Se ele é modelo, não tem outro. Né? Lembrando sempre que os Espíritos falavam para os cristãos, né, Ju? Então nós aceitamos isso. Mas é importante que nós mantenhamos isso para nós, dentro da nossa casa, para não fazermos esse proselitismo de querer diminuir a importância daquilo que os outros acreditam. Então isso é para nós. É o melhor? Sim, é o melhor. Né? Vamos em frente aqui para a gente continuar. Diz aqui, Emmanuel, para a gente poder finalizar então. Há muita gente acreditando, voltando àquele primeiro parágrafo, há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para esta casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo da carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procura-se aconchego nos templos. Veio a morte de pessoas amadas? Ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais. A maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele, em ocasiões de ferimentos graves. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação.
zonas sem estradas que eles intensifiquem o trabalho e o transporte, são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Então, mais do que louvar, é importante trabalhar. Esse é o ensinamento principal. O trabalho se transforma numa oração no momento em que ele é feito com sincero, com verdadeiro amor. Mais potente ainda, quando ele é dedicado a alguém que tem necessidade, e mais importante ainda, quando exige de nós um tipo de sacrifício que nós estamos dispostos a fazer. Então nós percebemos que a ação, de todas as formas, é um meio poderoso. E que essas preces que nós fazemos, que elas sejam dentro daqueles princípios que nós utilizamos dentro da nossa própria doutrina, mostra para nós que nós podemos louvar, pedir e agradecer. Nesse louvor, simplesmente reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a importância de Jesus e de todos os trabalhadores que nos auxiliam em seu nome, reconhecendo a importância deles na nossa vida. Ótimo. Agradecendo por aquilo que nós recebemos, da nossa saúde, da força, da capacidade do trabalho, das oportunidades que nós temos de servir. E quando nós pedimos, esse nosso pedido voltado para aquelas nossas reais necessidades, não para os nossos caprichos, porque normalmente é assim que acontece, nós somos muito caprichosos e nós fazemos preces das mais variadas, solicitando as mais variadas concessões que para nós não tem importância, mas que nós damos importância, exatamente por causa dessa nossa visão ainda limitada da vida. Então, voltando a nossa mente para o mundo espiritual e vendo a realidade do mundo material, as nossas preces começam a se transformar. As nossas solicitações são para poder abrandar as dificuldades que nós enfrentamos, para termos equilíbrio, para continuar servindo. E não simplesmente fazer aquele pedido, né? Olha, eu preciso disso, eu preciso de aquilo. Nós recebemos, pronto, a nossa vida ficou tranquila, não tem mais problema. Só que a nossa história acaba por aí. Aquela história que diz assim, agora que a minha vida está tranquila e eu posso utilizá-la como plataforma de trabalho, eu vou continuar trabalhando. A gente para naquela, a minha vida agora está tranquila, ponto. Então, obrigado, Betinha. Então, a nossa visão do exemplo de Jesus e sermos realmente aqueles que são seus discípulos, que trabalham dando continuidade naquilo que ele fez, saindo um pouco da nossa vida fechada naquele nosso pequeno universo das nossas intrigas, dos nossos problemas, dos nossos caprichos, do nosso conforto, e começarmos a olhar para o mundo e perceber que se nós somos seguidores, nós somos representantes daquele mestre, e a representação significa levarmos a sua mensagem através da ação, através da palavra, através do exemplo. Aí sim nós faremos valer a pena esse nosso título de seguidores. Do contrário, nós continuaremos sendo apenas a ovelha sendo conduzidas por um pastor. E infelizmente, para a gente poder finalizar, é muito difícil a gente modificar esse modo de pensar na nossa sociedade atual. Porque cada vez mais esse pensamento é difundido. De que temos que seguir, de que temos que adorar, de que temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas a transformação do indivíduo propriamente dito, isso muito pouco é feito. Isso muito pouco se faz. Então cabe a nós, que conseguimos alcançar um pouco mais dessa compreensão, e quando eu falo cabe a nós, não apenas nós que estamos aqui hoje, mas nós, espíritos encarnados e desencarnados, que conseguimos alcançar essa compreensão maior, agimos dessa forma agora. A Vaninha indicou essa semana um programa que passou na GNT, que é apresentado pela Cissa Guimarães, que falava sobre casos de fé. Né? Deixa eu pegar aqui o nome correto, que eu me esqueci.
Só um instantinho para pegar aqui que fica mais fácil. Só um instantinho. Qual que é o nome? Viver com Fé. Obrigado, Érica. Esse Viver com Fé, dessa semana que ela indicou, era uma entrevista com duas pessoas. Um que era um médico, cardiologista, que trabalha lá no Centro Espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e também entrevista com uma senhora que teve o filho que desencarnou em virtude de um suicídio. Então nós temos ali dois exemplos de conduta, mas o que me chama a atenção, mais do que a sensibilização daquela senhora que perdeu o filho, foi exatamente daquele médico, que ele teve uma conexão com o mundo espiritual, um contato com um amigo espiritual, que era denominado de Francisco, que ele acreditava ser aquele que foi o Poverello, né? São Francisco, que dizia assim para ele: você não tem que viver na abstinência, você não tem que viver na castidade, case, tenha filhos e trabalhe. Esse foi o ensinamento que ele recebeu. E ele casou, teve filhos e dedicou a sua vida médica, porque ele dizia assim: eu ganhei tanto dinheiro com esse trabalho que eu achei que ele precisava de mais alguma coisa, que não era o dinheiro que eu queria ser útil. E aí então ele bateu na porta do Centro Espírita e disse assim: olha, o que eu posso fazer? Vocês precisam de um médico aí? E aí então ele recebeu essa orientação, porque ele queria viver, ele sentia aquela necessidade de viver como foi aquele santo de devoção dele. E aí então ele recebeu a mensagem: case, tenha filhos e trabalhe. Só isso. E aí então ele conseguiu perceber que nós podemos ter uma vida absolutamente normal, mas uma vida muito mais produtiva se nós olharmos para o mundo de modo diferente. A Fernanda colocou em cima para a gente encerrar. O fato é que devemos entender que preces traz forças, consolação e ilumina nossa mente, mas ela não mudará a experiência que temos que passar. Ela muda somente através da renovação íntima, e a partir de hoje, pois o que teremos de passar como consequência do passado, isso é o nosso aprendizado, não tem como abrir mão, né? E a Anice colocou para nós, né, pelo andar das coisas por aqui, só nascendo de novo. Olha, Anice, a gente lembra sempre que o plano espiritual, ele é muito paciente. As leis de Deus não acontecem no nosso tempo. Ela tem um tempo próprio para acontecer. E a gente vai despertando com o passar do tempo, através das experiências, através de novos conhecimentos. Então tudo vem com calma. Então, quer dizer, vai nascer de novo. Quem não aprendeu hoje vai aprender no futuro, porque o progresso, eu sempre digo para vocês que todos nós estamos condenados. Nós estamos condenados a ser felizes. Isso é inquestionável. Só que alcançarmos essa felicidade vai depender de cada um. Então, na verdade, as leis divinas nos estimulam a essa transformação. Nós podemos resistir a elas, mas pela força dessas leis, nós seremos despertados por mecanismos muito particulares. Uma frase trazida por Tagore, que é muito interessante, ela diz assim, que é uma das minhas frases de cabeceira: que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Muitos de nós estamos sendo arrastados e seremos arrastados durante muito tempo. E todo arrastamento gera sofrimento. Quando nós aceitarmos essa nossa necessidade de transformação e buscarmos essa elevação com sinceridade, tudo se resolve. Isso é que é importante para nós. Então temos que modificar o nosso modo de viver, sendo felizes, tentando proporcionar felicidade, como reais discípulos que nós somos desse mestre que tanto nós adoramos, mas tão pouco seguimos, tão pouco representamos, digamos assim. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, essa é a nossa mensagem, o caminho, quando Jesus diz que eu sou o caminho. Então esse é o caminho de conduta, o caminho de exemplo, o caminho de trabalho. E é através disso que nós vamos, por consequência, alcançar essa transformação espiritual que tanto nós desejamos. Sozinhos, isolados, nós jamais conseguiremos mudar. A gente vai se iludir acreditando que está mudando, mas na verdade a gente está se anulando cada vez mais, vivendo naquela condição contemplativa, até que vai chegar a hora do despertar, que vai dizer assim: mas eu rezei tanto quando eu estava encarnado. Tá, você rezou, mas infelizmente isso não adiantou nada para a sua vida.
todos nós, Bruno. Infelizmente você não fez muita coisa por ninguém, você só fez por você. Então agora é hora de você voltar, arregaçar as mangas e começar a sujá-las, limpando aqueles que precisam de ajuda. Mais importante de tudo. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, eu vou passar para a nossa amiga Beth, para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta